E vou tentar agora compartilhar com vocês. Vamos lá. Página. Isso. Aqui. Vamos pegar a turma. Aí, pessoal, estão vendo a minha tela, né? Então, vamos lá, vamos começar aí Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Vamos lá, então, a nossa primeira questão aí. A nossa primeira questão, turma, faz uma explicação aí sobre a parte ambiental, né, do MDF. E aí ele vem dizendo aqui embaixo o seguinte, ó. Vem dizendo aqui assim: uma caixa de MDF de formato retangular, com as dimensões especificadas na figura abaixo, está aqui a caixa, né? Foi construída para celebrar o Dia do Meio Ambiente. 2 alunos passaram o dia verificando qual o volume máximo em litros que a caixa comportaria sem que o líquido em seu interior ultrapasse o limite da alça da caixa. Então, podemos afirmar que... Então, ó, essa caixa aqui, vocês estão vendo que ela tem aqui 50 centímetros de largura, 80 centímetros de comprimento e tem aqui, ó, 40 centímetros de altura. Isso é o tamanho total dela. Só que ele quer saber, no problema, qual é o máximo volume que essa caixa vai comportar sem que o líquido que ele quer colocar aqui passe por essa alça aqui que é vazada, ó. De um lado e de outro, isso aqui é vazado, né? Então, ele dá as alternativas aqui, ó, né? Como é que a gente pode, pessoal, raciocinar nessa questão aí, ó? Aqui está a nossa figura, né? E aqui, ó, vocês sabem que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, né? E aqui, ó, esses 50 centímetros aqui da largura, eles são iguais a 5 decímetros. Aqui está em centímetro. Se eu andar uma casa aqui para a esquerda, vira decímetro. Então, aqui eu tenho 5 decímetros de largura. Eu tenho aqui, onde é 80 centímetros, eu vou ter 8 decímetros de largura. E aqui nessa altura, que é 40 centímetros, eu vou ter 4 decímetros. Eu botei aqui do outro lado só para não ficar confuso aqui. Então, eu tenho a minha caixa em decímetro, vai ser 5 decímetros por 8 por 4. Bom, se eu calcular o volume total dessa caixa, eu vou ter o quê? Largura vezes comprimento vezes altura. Eu vou ter o quê? 5 vezes 8 vezes 4. Que vai dar igual, essa multiplicação vai dar igual a 160 decímetros cúbicos. Ora, decímetro cúbico é igual a litro. Então, o volume total dessa caixa tem 160 litros. E aí nós vamos observar as questões, pessoal, as afirmações lá, ó, das respostas. A primeira resposta diz para a gente o seguinte, ó, se a altura representada por x, é esse x aqui, ó, é 80% da altura da caixa, o aluno Pedro só poderá colocar no máximo 100 litros de sabão líquido sustentável. Gente, olha aqui comigo uma coisa. A gente já achou o volume total da caixa. Esse volume total, vocês sabem que é largura, tá aqui, ó, largura vezes comprimento, vezes essa altura aqui. Então, aqui, ó, o volume total, considerando a altura aqui de 100% dela, que é 4 decímetros,
esse volume total é de 160 litros. Ele está dizendo aqui, ó, se a altura representada por X, que é a altura, né, for 80% da altura da caixa, quando ele diz que é 80% da altura da caixa, significa dizer que eu estou reduzindo esse meu H aqui, ó, de 100%, que é 4, para 80% disso aqui. Então, é a mesma coisa que eu mexer em 80% no meu volume aqui. Então, se eu fizer 80% do volume total da caixa, eu vou ter 0,8, que é a representação decimal, né, ou unitária de porcentagem aqui, 0,8 vezes 160. Esse valor aqui dá 128 litros. Então, se essa altura aqui fosse esse 80% do volume total, eu poderia colocar 128 litros. E aqui ele está dizendo que só poderia colocar 100. Então, essa questão não é verdadeira. Olha a nossa segunda. É uma variação disso aqui, ó. Ele fala assim, se a altura fosse representada por 90%, aqui, ao invés do 100%, eu representaria por 90%. Seria 90% do volume total aqui, ó. 0,9 vezes 160. Eu poderia colocar 144 litros. Ele está dizendo que eu só poderia colocar 120. Então, isso aqui não é verdadeiro também. A nossa terceira opção diz assim, Pedro afirmou que, se fosse possível utilizar toda a altura da caixa para armazenar sabão líquido sustentável, a caixa comportaria o volume suficiente para encher 32 garrafas retornáveis de 5 litros cada, sem sobras. Então, ele está falando aqui que se ele usasse todo esse volume aqui, ó, que seria, né, se utilizar toda a altura, ó, seria, esse volume todo seria com a altura aqui de 100%. Né? Eu comportaria 32 garrafas de 5 litros, sem sobra. Ora, o meu volume é de 160 litros, o volume total. Se eu dividir 160 por 5 litros, que é quanto cabe em cada garrafa, eu vou obter exatamente 32 garrafas. Então, essa afirmativa está correta. A nossa resposta, então, é a letra C. Resposta da questão, letra C de casa. Tudo bem aí, turma? Entenderam o que eu fiz? Olá, turma. Entenderam o que foi feito aí? Sim. Sim, entendi. Legal. Legal. Então, deixa eu ver aqui, tem um chat aqui. Júlia... Ah, entendeu. Ok, legal. Vamos lá, então. Vamos para a segunda questão. A nossa segunda questão, pessoal, ela traz esse mosaico aí, né? Ela traz esse mosaico. E nesse mosaico, ó, um mosaico, conforme está na figura plana abaixo, é formado por quadrados, paralelogramos, não quadrados, e triângulos, representados respectivamente por o quadrado é representado pela letra A, né? O paralelogramo pela letra B e o triângulo pela letra C. Então, aqui ele fala, ó, todos os lados dos quadrados e paralelogramas são iguais a 10. E aqui ele mostra, ó, o lado do quadrado é igual a 10 centímetros e do paralelogramo também a 10 centímetros aqui. Ok? Aí, ele diz assim, ó, a área de cada quadrado é obtida pelo produto de dois dos seus lados. A área do quadrado, né, L é o quadrado, L vezes L. A área de cada paralelogramo é obtida pelo produto de um dos seus lados pela altura. Então, vocês já sabem disso, né? Se eu fizer, de repente, pegar um paralelogramo aqui,
né, fizer um lado vezes a altura dele, né, eu vou ter a área dele. A área de cada triângulo é obtida pela metade do produto de sua base pela altura. A altura de cada paralelogramo não quadrado é igual a 7,07 centímetros. Bom, pessoal, uma das formas de se fazer isso é identificar, quantos quadrados tem aqui nesse mosaico, quantos paralelogramos tem, quantos triângulos tem. Calcular a área de um triângulo, de um quadrado, de um paralelogramo e multiplicar pela quantidade dessas figuras, né? Então, essa é uma das formas. Então, ó, o número de quadrados são 8. Eu tenho aqui 8 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu pegar a área de um quadrado que ele diz que é lado vezes lado, sendo cada lado 10, cada quadrado tem área de 800 centímetros quadrados. Se eu multiplicar isso por 8, eu tenho 800 centímetros quadrados aqui. Só de quadrado, né? Se eu pegar o número de paralelogramos, eu tenho 16. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, tudo que for B é paralelogramo, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A área do paralelogramo é 10 vezes 7,07, que ele diz que é aqui, ó, a área do paralelogramo é lado vezes altura. Então, a altura é 707, 10 vezes 0,7 dá 70,7 centímetros quadrados. Isso é de um paralelogramo. Como eu tenho 16, eu multiplico isso por 16, dá 1.131,2 centímetros quadrados. Ok? A área dos triângulos, ó, eu tenho 8 triângulos. Ó, tudo que for C é triângulo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos. A área de um triângulo, ele fala que é o produto dos seus lados dividido por 2. Né? E se eu pegar aqui, ó, isso aqui, como é um quadrado, isso aqui é um ângulo reto. Esse aqui também vai ser um ângulo reto, para fechar o 180 aqui. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Base vezes altura dividido por 2, 50 centímetros quadrados, que é 10 vezes 10, dividido por 2. São 8 triângulos, 8 vezes 50, eu tenho 400 centímetros quadrados. Pessoal, se eu somar essas áreas todinhas aqui, ó, vai me dar a área total desse mosaico, aproximadamente, né? Então, a área do mosaico é isso aqui, é 800 mais 1.131,2 mais 400. Dá 2.331,2 centímetros quadrados. Quando a gente vai lá para as respostas, ó, como ele pede a área aproximada, nós temos aqui na letra D de dado a nossa resposta de área aproximada. Então, a resposta da questão 2 é a letra D de dado. Entenderam isso aí? Tudo bem aí, turma? Sim. Ok. Então, vou passar para a terceira questão. Posso passar? Já passei. Olha lá. A nossa terceira questão, turma, diz assim, ó, considerando o sólido geométrico mostrado na figura abaixo, que representa uma caixa em formato de paralelepípedo, com uma tampa composta por 2 retângulos e 2 triângulos equiláteros, temos que os pontos A, B e C compõem um triângulo equilátero. Então, A, B e C compõem um triângulo equilátero. E aí ele vai dando as características de cada figura aqui, ó. A altura de cada triângulo é igual a 5,2 centímetros. A área de cada triângulo é obtida pela metade do produto de seu lado pela altura, que nem da questão passada. Os pontos A, C, D e E formam um quadrado de lado igual a 6. Então, isso aqui, ó,
tem 6 centímetros. Né? Se o triângulo, se esse triângulo aqui é equilátero, se aqui esse lado do quadrado é 6, aqui vai ser 6 e aqui vai ser 6 também. Né? A distância DG é de 10 centímetros. A quantidade de retângulos que compõem a caixa de paralelepípedo é representada por um número ímpar maior que 2. A quantidade de quadrados que compõem a caixa de paralelepípedo é representada por um número par maior que 0. Cada face do sólido possui apenas um polígono. Pessoal, ele pede aí, se eu não me engano, a área aproximada também dessa figura aqui, desse sólido. Isso aí é bom a gente fazer com a planificação dessa figura. Então, olha lá, se eu pegar essa caixa aqui de baixo, ó, é só essa parte aqui de baixo, só essa parte aqui de baixo, só essa parte aqui de baixo, tá? E abrir isso aqui, se eu planificar, se eu virar essa borda para cá e essa borda para lá, e esse quadrado aqui para cá e esse outro para lá, eu vou ter essa figura aqui, ó. Essa figura, eu sei o quê? Eu sei que os lados aqui do meu quadrado, ó, valem 6 centímetros. A área do quadrado é lado vezes lado. Então, 6 vezes 6 dá 36 centímetros quadrados em cima, que vai ser igual à área de baixo também. E esses retângulos aqui, eles são iguais também, ó. Eles têm 10 por 6. Tá certo? Porque isso aqui é um quadrado, é 6 também, ó. Tá? E aqui é 6. Então, eu tenho 3 retângulos de 10 por 6. Por isso que aqui eu estou multiplicando, ó, 10 vezes 6 vezes 3, porque são 3 retângulos. Isso aqui dá 180 centímetros quadrados. Se eu for planificar agora só essa parte de cima aqui, ó, só essa parte de cima, eu vou ter algo dessa natureza aqui, ó. Eu vou abrir isso aqui é como se fosse uma tampa, né? Eu vou abrir e vou ficar assim. Vou ficar com os triângulos e com os retângulos. Esses retângulos aqui, ó, como esse triângulo é equilátero, o que acontece? Esse lado aqui do quadrado é 6, então vai ser igual a esse lado do triângulo aqui, que o triângulo é equilátero é 6 também. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui que o cálculo do meu retângulo, do meu triângulo, melhor dizendo, a área dele vai ser 6 vezes quem? É base vezes altura, né? Que é 5,2 que ele dá aqui, ó, dividido por 2. Isso aqui, a área do triângulo dá 15,6 centímetros quadrados. Bom, como o outro é igual, vai dar a mesma coisa. No caso aqui, eu vou ter 2 retângulos, onde esse lado aqui, cada lado é 6, e o comprimento é o mesmo aqui de baixo, né? Então, ó, 6 vezes 10. Só que eu vou multiplicar por 2 retângulos, dá 120 centímetros quadrados. Se eu fizer a soma de todas essas áreas aqui, ó, 180, 36 mais 36 dá 72, 120, 15,6 mais 15,6 dá 31,2. Eu tenho 403,2 centímetros quadrados. Como ele quer a área aproximada da nossa figura, a área aproximada vai nos levar à questão A, ó, que dá 403 centímetros quadrados. Resposta da questão é a letra A. Entenderam isso aí, turma? Entenderam como foi feito Sim. isso? Ok. Eu vou passar para a nossa outra questão. Posso passar para outra questão, então? Ninguém tem dúvida nenhuma aí? Não? Então, vou passar. Passar para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão
ela mostra que o Brasil ganhou nas Olimpíadas, né? Nas últimas Olimpíadas, 21 medalhas, sendo 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. Então, ele quer saber essas medalhas, por esse texto que é dado embaixo, cada uma medalha dessa, a medalha de ouro, ela tem um peso em massa, a medalha de prata tem outro peso e a de bronze tem outro peso. Então, ele quer saber que, em massa, qual foi o total, né? Qual foi a massa total de medalhas que o Brasil levou nas Olimpíadas. E ele dá tudo aqui em decigrama, decagrama, né? E até tem quilograma também. Então, vamos lá. Ó. Aqui ele está dizendo na figura que a medalha de ouro, ó, a medalha de ouro dada ao primeiro colocado é feita com prata reciclada, coberta apenas com 6 gramas de ouro e pesa 5,56 hectogramas. A medalha de prata, dada ao segundo colocado, pesa 5.500 decigramas. A medalha de bronze, ela pesa 0,45 quilogramas. Então, se a gente pegar o peso dessas medalhas, olha aqui, eu tenho aquela nossa escalinha aqui, né, de quilograma até miligrama aqui, né? Então, eu tenho aqui, ó, o peso da medalha de ouro é 5,56 hectogramas. Como as respostas estão aqui em decigrama, eu vou jogar tudo para decigrama aqui, tá? Então, 5,56 decigramas, eu vou andar aqui, ó, hectograma, melhor dizendo, né? Eu estou bem aqui. Eu vou andar para decagrama, para grama e decigrama. Eu vou andar 3 casas. Então, eu vou andar 1, 2 e vou andar a terceira casa que eu vou botar o 0 aqui. Então, a medalha de ouro, ela pesa 5.560 decigramas. Tá? A medalha de prata, que já está dado em decigrama aqui, ó, 5.500 decigramas. A medalha de bronze é 0,45 quilograma. Eu estou em quilo aqui, ó. Então, eu tenho que passar o quê? Para hectograma, decagrama, grama e decigrama. Eu vou andar, então, 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, eu ando aqui, ó, 1, 2, né? 1, 2, 3, 4, é isso, né? Ó, eu estou aqui, quilograma, 1, 2, 3, 4 casas, perdão, 4 casas. Então, eu andei aqui, ó, 1, 2, aí a 3 e 4 eu acrescento 2 zeros. Então, ó, a medalha de bronze vai ser 4.500 decigramas. Bom, mas o Brasil ganhou 7 medalhas de ouro. Então, eu vou pegar esse valor aqui, 5.560, e vou multiplicar por 7. Quando eu faço isso, eu obtenho esse valor aqui, ó, 38.920 decigramas. Ele ganhou, o Brasil, 6 medalhas de prata. Eu multiplico, então, 5.500 vezes 6, eu acho 33.000 decigramas. Isso é o peso total de medalhas de prata que o Brasil ganhou. Para eu achar o peso total de medalhas de bronze, se ele ganhou 8 de bronze, eu vou multiplicar 4.500 por 8, que vai me dar aqui 36.000. Ora, então, quanto que o Brasil, quanto em massa, qual foi o total que o Brasil ganhou nas Olimpíadas, né? Então, eu vou somar essas massas aqui, ó, dos totais de medalha. Então, somando 38.920 mais 33.000 mais 36.000, eu vou obter o número que é igual a 107.920 decigramas. Aí eu vou avaliar as alternativas aqui, ó. A primeira alternativa dá 1.079,2 decigramas. Não é. Isso aqui é 107.920. Então, isso aqui está errado, né? A segunda alternativa já me dá em decagrama, ó.
Olha, a letra D aqui, pessoal, diz assim, 107,92 decigramas. Não é, é 107.920 decigramas, né? Então, isso aqui não é também. A segunda alternativa, ela diz assim, é 1.079,2 decagrama. Bom, olha aqui, pessoal, eu estou em decigrama, né? Aí, ó, decigrama, para eu chegar em decagrama, eu vou andar uma, duas casas, né? Então, se eu andar aqui duas casas, eu vou andar uma, duas. Esse zero vai sumir, né? Eu vou ficar com 1.079,2 decagramas. Então, essa alternativa B é a nossa alternativa correta. Resposta da questão é a letra B de bola. Certo aí, turma? Certo, mas professor, você sabe me responder em que questão estamos? Nós estamos na nossa quarta questão, tá? Nossa quarta questão do dia, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Então, vamos lá para a nossa quinta questão, é isso? Olha só, pessoal. Essa quinta questão diz assim, diz que foi feito esse monumento lá para as Olimpíadas de Tóquio. E fala assim, ó, em um parque de Tóquio. Então, vocês observam o seguinte, ó, nós temos aqui um monumento formado por uma base, e nessa base do monumento tem dois pilares aqui, ó, que são duas barras também, né? Tanto essa base aqui, vocês veem que essa base tem um formato de um paralelepípedo aqui, cubo, né? Em formato de cubo, né? Com uma base de um cubo, melhor dizendo, né? E essas duas colunas aqui também têm o mesmo formato dessa base aqui, só que elas estão em pés, ao invés de deitadas, ok? E ele está dizendo assim, ó, em um parque de Tóquio foi colocado um desses monumentos. Esse objeto a base de um paralelepípedo, que também são paralelepípedos. Como mostra a figura acima. As bases desses monumentos são preenchidas por litros de concreto para ficarem firmes. Sabendo que, olha só, atenção aqui, turma, sabendo de ferro que suspende os 5 anéis. Essas barras aqui, ó, cada uma delas tem o seguinte, ó, a altura de 2 metros, né? Aí ela tem aqui 0,35 metros disso aqui, ó, 0,375 metros. E tem 0,375, que é um cubo, né? Todos os lados são iguais aqui, um quadrado, melhor dizendo, né? Então, aqui, ó, tem 0,375 aqui, 0,375 aqui e 2 metros aqui. Aí, olha o que é importante, pessoal. Possui medidas de 2 metros, 0,375 metros e 0,375 metros, equivalentes a 1/4 de cada uma das medidas da base do monumento. Aqui está o nosso problema resolvido, tá? Então, ele quer saber a quantidade de concreto em litros necessário para preencher o paralelepípedo da base, pessoal. Percebam o seguinte, ó, esse paralelepípedo da base aqui é igual, ele é semelhante a esses aqui, só que esses aqui estão em pé. Se nós deitássemos esse paralelepípedo aqui de cima, ele ficaria igual a esse. E ele está dizendo que cada uma dessas dimensões aqui, ó, cada uma dessas dimensões equivale a 1/4 das dimensões, dessas dimensões aqui da base, ó.
Então, se aqui são 2 metros, significa que isso é 1/4 dessa medida aqui. Então, se aqui são 2 metros, quanto vai ser aqui, pessoal? Essa medida. Vai ser 8 metros. Porque se aqui são 2 metros, isso aqui é 1/4 de 8. 8 dividido por 2, ou 8 dividido por 4, dá 2. Esse 0,375 aqui também é 1/4 disso aqui e 1/4 disso aqui. Tá? Ou seja, para eu achar quanto de concreto vai levar esse paralelepípedo, basta que eu ache o volume dele. Então, o volume dessa base aqui vai ser 4 vezes 2, que é essa altura aqui, vezes 4 vezes 375, que é isso, 0,375, que é isso aqui, vezes 4 vezes isso aqui. Então, 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 0,375 dá 1,5, vezes 1,5, porque isso aqui é igual a isso. Então, eu teria que o volume total dessa base aqui seria 8 vezes 1,5 vezes 1,5, que dá, como está tudo em metro, isso aqui dá 18 metros cúbicos. 18 metros cúbicos, pessoal, vamos lá. Eu estou aqui em metro cúbico, estou bem aqui, 18 metros cúbicos. Se eu quiser passar isso aqui para decímetro cúbico, eu vou ter que andar uma casa, só que essa casa, como eu ando e ela está em metro cúbico, eu ando com 3 zeros. Então, o volume da base dá 18.000 decímetros cúbicos, né? Eu sei que 1 decímetro cúbico é igual ao litro. Então, eu tenho o volume da base, eu tenho 18.000 litros de concreto, que nos leva a marcar a alternativa E. Então, a nossa resposta é a letra E. Entendido isso aí, turma? Sim ou não, pessoal? Turma? Sim. Ok. Posso passar para a próxima? Para mim, sim. Ok. Luiz, desculpa, meu telefone já está falando aqui de novo. Professor, estamos em qual questão? Isso. Professor, Luiz Felipe, nós estamos em qual questão? nós estamos na nossa 5ª questão. Tá. Bom? Vamos lá para a nossa 6ª questão. Essa 6ª questão, ela fala assim, pessoal. Ela fala assim, dos 301 atletas, vamos lá, 301 atletas que representarão o Brasil nas de Tóquio, 91 são militares. São aproximadamente 30% do total de atletas brasileiros. Os atletas de farda estão presentes em 20 modalidades olímpicas. Aí dá as modalidades aqui, né? E ele fala assim, pessoal, no final, entre os militares que disputam, 21 são da aeronáutica, 26 do exército e outros 44 da marinha. Aí ele pergunta assim, a questão diz assim, chegando ao Brasil após os Jogos, os atletas participaram de uma cerimônia de homenagem e foi necessário escolher um único atleta para representar toda a delegação brasileira e receber o prêmio simbólico. Com base no texto, pode-se afirmar que... Aí eu vou mostrar para vocês aqui as afirmativas, né, deles. Né? Ele diz assim, a letra A diz assim, se o escolhido for um militar, olha só, se o escolhido for um militar, ao escolher um representante ao acaso, a probabilidade de ser um atleta do exército
é inferior à probabilidade de ser um atleta da aeronáutica. Então, pessoal, isso é uma questão de probabilidade, né? Então, vamos lá. Olha só, nós temos 91 militares. Está aqui dito na questão, ó. 91 dos atletas são militares. Eu tenho aqui 44 da Marinha, 26 do Exército e 21 da Aeronáutica. Vocês já sabem que a probabilidade de um evento ocorrer, ela pode ser calculada como? Nós vimos isso na aula passada. Eu posso ter, olha só, a probabilidade de um atleta ser do Exército é de 26 para 91 avos. Por que 91, pessoal? Porque aqui ele está dizendo, ó, se o escolhido for um militar. Então, as possibilidades que eu tenho, né, de ser um atleta um atleta do Exército é de 26, que é o número de atletas que eu tenho do Exército, por 91, que é o total de militares. Então, essa é a probabilidade de ser um atleta do Exército. A probabilidade de ser da Aeronáutica, seguindo o mesmo raciocínio, pessoal, quantos atletas da Aeronáutica eu tenho? 21. E no total, quantos militares são? 91. Então, percebam que aqui eu tenho uma probabilidade do Exército de 26 para 91 avos e da Aeronáutica de 21 para 91 avos. Olha o que ele diz aqui na afirmativa. A probabilidade de ser um atleta do Exército é inferior. Gente, isso aqui, ó, é comparação de frações. Como elas têm o mesmo denominador, a fração maior vai ser aquela que tiver o maior numerador. Então, a probabilidade do atleta do Exército é menor do que a da Aeronáutica, pessoal? Não, né? Então, essa questão aqui está errada. Essa alternativa aqui não pode ser, porque a probabilidade de ser do Exército é maior que a probabilidade de ser da Aeronáutica. Vamos à letra B. A letra B diz o seguinte, ó, dentre todos os atletas brasileiros, a probabilidade de ter escolhido um atleta do Exército é de aproximadamente 28,6%. Aí, ó, o total de atletas são 301. Agora eu já estou falando de todos os atletas brasileiros e não só dos militares. Então, o total de atletas é de 301. Para ser do Exército, eu já sei que são 26 atletas do Exército. 26, então a probabilidade vai ser 26 dividido por 301. Essa fração aqui, essa divisão aqui, nos leva a 0,086 em decimal. Isso aqui, em decimal, é isso, tá? Que, se eu multiplicar por 100, ó, ando duas casas, dá 8,6%. Então, não é 28,6%. Isso aqui está errado também. Vamos à letra C. A letra C diz assim, ó, a probabilidade de se escolher um atleta da Marinha dentre os atletas militares é exatamente o dobro da probabilidade de se escolher um atleta da Aeronáutica. Bom, a gente já sabe que o total de militares é 91, né? Então, aqui é probabilidade da Marinha. São 44 da Marinha. Então, é 44 para 91 avos. E da Aeronáutica é 21, 91 avos. Ora, essa probabilidade aqui não é o dobro. Não é o dobro, tá certo? Não é o dobro. Então, isso aqui também está errado. Letra D. Dentre o total de atletas brasileiros, a probabilidade de se escolher um atleta não militar é superior a 70%. Vamos ver. Eu tenho que os atletas que não são militares, vou fazer uma subtração de 301 menos 91, que são os militares. São 210 atletas não militares. Dividido por 301, eu tenho 69,7%. Não é superior a 70%. Isso aqui está errado também. A letra E, sabendo que o escolhido foi um atleta militar, a probabilidade de ser um atleta da aeronáutica é inferior a 24%. Nós já vimos que é isso, né? Que ó, a probabilidade de ser da aeronáutica é 21 por 91.
Isso aqui é 0,230, que é 23%. Então, a nossa resposta certa é a letra E. Resposta é a letra E. Entenderam isso aí, turma? Entendeu, Eduardo? Vamos aí para a nossa última questão. Podemos ir, pessoal? Vamos lá. E já está até marcada a nossa última questão, ó. Mas vamos só resolver, só para mostrar o raciocínio para vocês, então, pessoal. Professor, Pois não? nessas questões de probabilidade, Probabilidade, diga. eu normalmente começo, tipo, pela última alternativa, pois o colégio militar, tipo, ele normalmente usa essas questões para, tipo, gastar o tempo e você ficar perdendo tempo em questões erradas e você demorar para achar a alternativa certa. Então, eu sempre começo pelas últimas questões, as últimas alternativas. E normalmente a resposta certa está lá, é isso? Normalmente são as últimas. Ah, tá. Tudo bem, tudo bem. Aquele negócio, né? Eu comecei pela ordem, eu fui verificando cada questão, né? Mas se você tiver uma intuição de começar pela última, pode ser. Se não for ela, você vai passar para a próxima e assim vai. O negócio é você saber calcular a probabilidade. Isso que é importante. Beleza, Luiz. Olha lá. Nas Olimpíadas de Tóquio, as provas de mountain bike são disputadas e tal. Ele diz que uma prova da modalidade dura em torno de 1h30, e aqui ele fala assim, ó, a pista deve ter entre 4 e 6 quilômetros, e o percurso não deve ter mais que 15% de parte plana, com subidas e descidas em terrenos irregulares. Ok. A questão é a seguinte, sabendo que a pista olímpica de mountain bike de Tóquio tem 4,1 quilômetros, então ele já dá o comprimento total da pista aqui, 4,1 quilômetros, e cumpre exatos 15% de parte plana, pode-se afirmar que a pista possui. Então, ele dá as alternativas aqui. Pessoal, ele diz aqui, ó, que não deve ter mais que 15% de parte plana. Se o comprimento da pista é 4,1 quilômetros, eu vou ver quanto é 15% de 4,1. Eu faço aqui 0,15 vezes 4,1, eu tenho 0,615 quilômetros. Isso aqui é o quê? É a parte plana, né? Então, ó, aqui, ó, as alternativas, se a gente for ver aqui, ó, exatamente 3,5 quilômetros de terreno irregular, não é. Se isso aqui é a parte plana, o terreno irregular vai ser 4,1 menos 0,615. Vai dar 3,485. Não é exatamente 3,5, né? Não é também mais que 3,5 de terreno irregular. 0,615 quilômetros de terreno irregular, não. Isso aqui é terreno plano, que a gente achou aqui, ó, os 15% que podem ser planos. Aqui, ó. 0,615 quilômetros. A resposta é a letra D de dado. Entenderam aí, turma? Lucas, entendeu? Sim. Legal. Pessoal, com isso nós fechamos aqui as nossas questões. Ficou alguma dúvida, pessoal? Se ficou, podem falar aí que a gente tenta refazer. Tudo certo aí? Sim. Então, tá bom. Então, eu vou parar aqui o compartilhamento. Eu tenho 5 alunos. É isso mesmo, é? Eu tenho 5 alunos. Olha só, uma chamadinha aqui. Tá o Eduardo, o Lucas, o Luiz Felipe, a Júlia e o Cauã. É isso? Ok. Tá ficando tarde para vocês esse aumento de questão, turma? Tá ficando tarde ou não? Na prova, eu achei um pouco mais difícil, porque às vezes falta tempo.
Tá certo. Tá bom, turma. Preenchei. Vocês acham que ficou muito comprido com mais questões, é isso? É, Aham, na prova sim, mas na correção não. na correção isso aí eu sei, né? Mas na prova, Ok. na hora de fazer, fica muita questão, né? Ok, pessoal. Mas olha, parabéns aí por vocês terem ficado até agora. O legal é isso aí, continuem estudando mesmo, se esforçando, que a recompensa vem. Tá bom, turma? Obrigado pela atenção de vocês. Um bom final de semana para todos, tá? Fiquem com Deus aí, tá bom? Tchau. Até mais, Lucas. Até mais, pessoal. Tudo de bom aí.